Estão enxergando aí a apresentação? Sim. Ah, beleza. Vamos começar então, né, pessoal? Enquanto a galera vai chegando aí, se for mais alguém, né, chegar. Ó o Alan aí. Bom dia, Alan, tudo bom? Bom dia, Silas, tudo bem? Bom dia, pessoal. Como é que está? Tudo bem por aqui. Que bom. Pessoal, vamos dar início então. Eu queria, antes da gente começar, fazermos uma oração. Eu queria pedir aproveitar o Alan que acabou de chegar, né, o último a chegar, para fazer uma oração. Alan, eu queria que você fizesse uma oração sobre a aula, mas também fizesse uma oração aí a respeito do nosso país, né, principalmente lá o estado do Amazonas, né, que está caótico aí. Pedir também para o pessoal que vai estar fazendo Enem hoje, né, para que Deus esteja abençoando, protegendo também, né, com relação a alguma contaminação, alguma coisa do tipo. Claro, posso orar sim. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado pelas nossas vidas, te agradeço por mais um dia, pela sua misericórdia que se renova mais uma manhã. Senhor Deus, te peço, Pai, pela nossa aula, te peço que esteja nos conduzindo conforme o Senhor queira, te peço que o Espírito Santo esteja conduzindo o Silas, que a sua palavra seja trazida para nós e que a gente possa entender de forma clara e como o seu Espírito Santo queira que nós entendamos. Senhor Deus, eu te peço também, Pai, pela situação caótica que está Manaus, que está Amazonas, Pai, que o seu Espírito Santo esteja lá, Pai, que venha a cura, que venha entendimento sobre os governantes, Pai, que essa situação seja melhorada, Senhor. Te peço, Deus, que o Senhor esteja confortando o coração das famílias, Pai, que tiveram perca dos seus entes queridos, Deus. Que o seu Espírito Santo esteja consolando. Te peço sabedoria, Pai, para os governantes dessa nação, para as pessoas que estão à frente, Senhor. E que essa vacina venha logo, Pai. Te peço também, Senhor, sabedoria na administração. Te peço também, Deus, pelo seu povo, que nós estejamos orando, Pai, pelos nossos governantes, pelas pessoas necessitadas, Pai, da sua misericórdia, da sua graça, do seu entendimento. Nós te pedimos, Deus, a sua misericórdia sobre esse país. Nós te pedimos também, Deus, pelas pessoas que estão fazendo o Enem hoje, que o seu Espírito Santo esteja trazendo à memória tudo aquilo que fora estudado. Te peço também, Deus, que o Senhor esteja cuidando das pessoas diante dessa pandemia, diante de toda essa infecção e transmissão, que o Senhor esteja cuidando e guardando cada um. Que seja um dia, Senhor, que elas possam estar fazendo essa prova tranquilamente, que elas possam estar pensando e concentrado apenas na prova, Senhor. Que tire toda e qualquer preocupação, além disso, que não seja o estudo, e que seja para o crescimento e engrandecimento do seu nome, Pai. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Legal. Pessoal, hoje o tópico aí da nossa aula, né, é o de ser mais santo, tá? Não sei quem participou da aula da semana passada, né, que foi com o seminarista Felipe, mas ele trabalhou o aspecto de ser mais sábio, e aí depois nas próximas duas aulas, uma vai ser com o Alan, né, ser mais servo, e a outra com o presbítero Hamilton, que é ser mais proativo, né? Esses tópicos todos aí do mês, né, de janeiro, que a gente está trabalhando aqui, eles têm como temática, né, pensar o ano novo, que nós estamos passando agora, mas, ao mesmo tempo, metas antigas que todos nós, como cristãos, temos, né, que é a questão de sermos mais sábios, sermos mais santos, servos, e sermos mais proativos no nosso exercício cristão, né? Então, o que a gente vai estar trabalhando hoje, um pouquinho aqui, não é nenhuma novidade, eu acredito, para ninguém aqui, mas são pontos, tópicos que valem muito a pena aí da gente relembrar, principalmente quando a gente está repensando aí a nossa vida, as nossas atitudes como cristãos, né? Então, o que eu queria estar trabalhando um pouquinho aí com vocês hoje, seguindo aí a temática que a gente está trabalhando, é o de ser mais santo, tá? E aí para isso, eu estou usando um livro que eu acredito que vários aqui já leram, mas que é um livro que eu gosto bastante, que trabalha um pouco esses aspectos, que é o livro do Discípulo Radical, do John Stott. Então, a aula está baseada nesse livro, né, em alguns trechos do livro, e mais algumas outras coisinhas aí que eu fui inserindo, tá bom? Para trabalhar aqui na aula. Então, pessoal, fiquem à vontade aí, tá, de fazerem perguntas, de mandarem mensagens no chat,
Se alguém quiser mandar, né, alguma pergunta ou alguma questão que queira falar também, pode abrir o microfone, falar, fiquem à vontade com relação a isso, aí com relação à participação, tá? Vão ter alguns momentos da aula também que eu separei alguns trechos, alguns versículos, né, algumas perícopes para a gente ler, e aí no momento eu vou pedindo aí para alguns lerem, tá bom? Para a gente ir trabalhando alguns elementos da Bíblia nesse aspecto da santidade, e aí a ideia é trazer alguns elementos de vários trechos da Bíblia, né? Tanto do período de Moisés, como, por exemplo, dos profetas, de Jesus, dos apóstolos, para a gente ver que esse aspecto de sermos mais santos, ele está presente em toda a Bíblia, né? Em todo o texto bíblico. Tudo bem, pessoal? Então, fiquem à vontade aí, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar, vocês podem abrir o microfone ou mandar mensagem no chat aí, tranquilo, tá bom? Beleza. Bom, pessoal, então, essa questão de ser mais santo, né, a gente vê isso muito na Bíblia, né, em vários trechos que a gente tem na Bíblia, nós vemos essa questão da santidade, que nós devemos ser mais santos, né, então, o texto, por exemplo, eu separei aqui dois trechos, né, dois textos, que é o de Levítico 11:45 e 1 Pedro, capítulo 1, do versículos 14 ao versículo 16, que vão declarar essa questão, né, de sermos santos, né. Eu queria pedir, Camila, você pode ler o primeiro, que é o de Levítico, e Dé, você pode ler o segundo, que é o de 1 Pedro? Faça assim, só vou abrir aqui. Tá bom. Ô Silas, eu não vou conseguir agora, tá? Porque eu tô dirigindo. Beleza. Você consegue, Alan, fazer a leitura? Consigo sim. Beleza. Então, depois a Camila, aí você faz a leitura. Vou ler aqui, então. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Isso. Alan? Okay. Com filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Isso aí. Até o 16, né? Desculpa. Oi? Até o 16, né? Não até o 16, Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Isso, né? Então a gente vê, por exemplo, esses dois textos, né, que são em momentos bem diferentes, né, na história bíblica, mas trabalhando o mesmo elemento, né, que nós devemos ser santos assim como Deus é santo, que a gente deve deixar as coisas que já passaram, né, da nossa vida antes de nos sermos cristãos e a partir desse momento sermos santos assim como Deus é santo. Mas então, o que é ser santo? Né? O que significa essa palavra? Né? O que significa ser santo? Para isso, pessoal, eu queria pedir a ajuda de vocês. Vocês já usaram um site aí, às vezes na aula ou não sei, chama Mentimeter? Alguém já usou? Eu amo! Salva minha vida. Isso aqui, nessas aulas remotas aí, está sendo salvação de muito professor, né? Eu vou compartilhar, pessoal, para vocês um link aqui no chat, e aí eu queria pedir para vocês entrarem nesse link e responderem uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: o que é ser santo? E aí, ele tem ali até 3 palavras que vocês podem responder, mas se vocês quiserem colocar uma só apenas, tudo bem, tá bom? Não tem problema nenhum. E aí eu vou transmitir aqui as respostas. Ele é anônimo, tá? Então não se preocupe em relação ao que vocês forem respondendo, o que o pessoal vai ver a minha resposta, coisa do tipo. Fiquem tranquilos com relação a isso, tá bom? Então é entrar nesse link que eu mandei no chat e respondendo, ali ele abre para vocês 3 campos, né? Que ele pergunta o que é ser santo. E aí vocês podem colocar 3 palavras, ou uma só, ou 2, vocês que escolhem. E aí ele vai apresentando para a gente aqui a resposta, né? Então, para vocês, em uma palavra, né, o que é ser santo? Separado, né? Alguém já colocou? Vamos ver as palavras aí que o pessoal entende, né, como santidade, o que é ser santo, né? Purificado, estar,
Ser separado, negar-se a si mesmo, redimidos. Vou deixar mais um tempinho aí para ver se mais alguém quer responder. Andar em santidade, arrependido, purificado. Legal, né, pessoal? Então, vamos dar uma olhada aqui nas palavras que vocês colocaram, né? Então, claro que santidade a gente não consegue definir exatamente só com uma palavra, né? Quando que a aula vai ser sobre isso, né? Mas o que é ser santo, né? Aqui todas essas palavras, né? Tudo que vocês colocaram dizem respeito à santidade, né? Que é sermos separados por Cristo, negar a si mesmo, nos assemelhando como Cristo fez, a restauração, né? Que a gente tem através de Jesus Cristo, andar em santidade, nos arrependermos dos nossos pecados e a partir daí termos uma nova atitude, um novo modo de agir, uma constante busca de estarmos em purificação através da obediência a Deus, a obediência a Cristo, a remissão que nós temos dos nossos pecados através de Deus, né, andarmos em santidade, sermos separados. Então, a gente pode ver através dessas palavras que vocês colocaram, que são muitas questões que envolvem, quando a gente vai trabalhar sobre santidade, envolvem em relação ao quê? A sermos semelhantes àquilo que Cristo foi, àquilo que Cristo é, né? Que é cada vez mais tentarmos, afinal nós não somos cristãos, né? Cada vez mais tentarmos nos aproximar acerca de como Cristo, nos assemelhando acerca de como Cristo foi aqui, né? Através dos nossos textos bíblicos, através dos evangelhos e de tudo aquilo que a gente lê na Bíblia, né? Então, nos assemelharmos a Cristo. Então, a aula vai estar trabalhando esses tópicos que vocês já até entraram bastante aqui no contexto, né? Mas, então, o que é ser santo? O que é ser santo é justamente isso que vocês trabalharam, né? Estarmos em uma constante busca de nos assemelharmos a Cristo. Lembra o tópico lá inicial, né, que eu falei que é do mês, né, que é ano novo, metas antigas? A busca constante do cristão é o quê? Se assemelhar a Cristo, ser mais próximo do que Cristo foi. Ele é o maior exemplo para nós, como cristãos, né? Então, é a busca constante de nos assemelharmos a Cristo, tá? Então, obrigado aí, pessoal, pela participação lá no aplicativo. Eu ia fazer até uma outra dinâmica, tá, pessoal? Mas eu testei com o Hamilton aí, o som deu muito errado, né? Então, eu cortei ela, tá? Mas eu ia fazer mais uma dinâmica aí. Mas então, ser santos, assim como eu sou santo, né, igual Deus está falando ali, nesses textos que nós lemos, representa nos assemelharmos a Jesus Cristo, né? E isso vai muito de encontro com a cultura secular, com o que a gente vê atualmente, e até nos próprios textos bíblicos, com a cultura que é presente no mundo. E aí Deus, né, e Jesus, e os textos bíblicos, eles nos mostram que a gente tem que adotar um princípio que é um princípio de inconformismo. Se eu quero ser mais santo, se eu quero me assemelhar a Cristo, ser mais próximo do que Cristo foi aqui na Terra e obedecer os seus ensinamentos, os seus estatutos, nós temos que ter um princípio, como cristãos, que é o princípio do inconformismo. O que significa esse inconformismo, né? Nós devemos, a gente tem vários textos que trabalham isso, viver, servir e testemunhar no mundo. Então, quando Deus quer que nós sejamos santos, ele não está buscando ou falando para a gente deve se afastar do mundo e vivermos isoladamente, né? Como, por exemplo, sei lá, monges, né? E temos vários movimentos cristãos, até lá no período inicial do cristianismo, né, que era de se afastar, viver isolado do mundo. Em momento nenhum, né, na Bíblia, em todos os ensinamentos que a gente vê, através da leitura bíblica, que nós devemos viver afastados no mundo. Afinal de contas, como que eu vou servir, testemunhar no mundo, trazer a verdade de Cristo para outras pessoas, se eu vou viver afastado, isolado, né? Então, Deus, ele nos motiva a vivermos, servirmos e testemunhar no mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que evitar se contaminar pelo mundo, né? Evitar se contaminar por aquilo que o mundo traz de princípios e valores que são diferentes, opostos aos princípios e valores cristãos.
Então, se eu vou exercer a santidade, se eu vou ser mais santo, ao mesmo tempo eu preciso viver, servir e testemunhar no mundo a verdade de Deus, mas eu tenho que evitar o quê? Me contaminar pelos princípios e valores que são diferentes dos princípios e valores cristãos. E isso é uma atitude, né, que o texto lá que eu estou usando como base do John Stott usa, né, que é o do inconformismo, né? Eu não posso, ao mesmo tempo, me conformar com o mundo, ou seja, aceitar tudo que nos é trazido pelo mundo como normal, como correto, não devo me conformar com o mundo, mas, ao mesmo tempo, eu também não devo adotar uma atitude de quê? De escapismo. Ah, não, eu vou viver num mundo cristão, afastado do mundo, e viver naquela bolha, né? Isso não é o que a Bíblia nos traz. Afinal, a gente tem que viver, servir e testemunhar no mundo. Então, um aspecto que eu queria trabalhar um pouquinho hoje com vocês é como a gente, ao mesmo tempo, estarmos no mundo, mas não nos conformarmos com o mundo, para a gente poder ser mais santo, tá bom? Esse que é o tópico aí, o tema que eu vou trabalhar hoje, que é essa questão do inconformismo. E aí, isso, né, sobre inconformismo, não nos conformarmos com o mundo, isso é presente em todo o trecho bíblico. Como o Alan ele fala várias vezes, a Bíblia ela é contemporânea. Né, o Alan ele sempre comenta isso. Não importa se eu estou lendo a Bíblia 2000 anos atrás ou se eu estou lendo ela hoje, ela sempre vai ser contemporânea àquilo que a gente está passando. E a gente vê, através dos textos bíblicos, em diversos momentos, que Deus ele está nos estimulando, né, a não nos conformarmos com o mundo, com os princípios e valores do mundo que diferem daqueles que Deus quer para a nossa vida. Então, aqui eu separei 4 trechos, um momento que é da lei, né, de Moisés, outro dos profetas, que é o profeta Ezequiel, outro dos ensinamentos de Jesus e um que é de Paulo, né, dos apóstolos, para ver que, independentemente da onde a gente está na história bíblica e da leitura bíblica, Deus ele nos convida a não nos conformarmos com o mundo, e sim seguir os seus estatutos, os seus princípios, ou seja, eu viver conforme os princípios e valores que Cristo quer para nós, né? Então, por exemplo, o primeiro trecho aqui, né, que eu separei, que é o da lei. Da lei, né? Eu trouxe aqui, pessoal, esses trechos aqui já estão no slide, tá bom? Os versículos aqui para facilitar um pouquinho. Isso aqui, pessoal, esse trecho de Levíticos 18, 3 a 4, é Deus falando com o seu povo através de Moisés. Né? Então, o que Deus fala aqui em Levíticos capítulo 18? Não farei segundo as obras da terra do Egito, né? Aqui lembrando que o pessoal já não está mais no Egito, né? Em que habitastes. Ou seja, não seguir aí os princípios, os valores em relação ao Egito. Nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Nem andareis nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos. Os meus estatutos guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, aqui é Deus falando através de Moisés para o seu povo, que é para o povo seguir o quê? Os juízos de Deus, os estatutos de Deus. Guardar isso no coração, esses estatutos, esses juízos, e andar conforme isso. Né? Ou seja, eu, como cristão hoje, e esse trecho também fala para mim, né, através da contemporaneidade da Bíblia, nós não devemos andar com princípios e valores dos quais estão fora daquilo que Deus quer para nós. Né? Deus está falando aqui que Ele quer que nós andemos segundo os seus juízos, segundo os seus estatutos, e que eu devo guardar isso no meu coração. Não entender isso como uma questão de que é uma coisa dura, impositiva, mas sim que através do amor que eu tenho para com Deus, eu devo obedecer a Ele, devo guardar os seus estatutos e seguir aí segundo os seus juízos. E não em relação aqui ao exemplo, né, o trecho, né, que é o Egito, Canaã, mas se a gente for pensar hoje, não em relação segundo os estatutos da sociedade como um todo que esteja fora dos princípios e valores cristãos. Tá bom? Então, aqui, pessoal, a parte de Moisés. Quando a gente vai ler lá no período dos profetas, isso aqui é um de Ezequiel, né, capítulo 11, versículo 12, que Deus está criticando o seu povo na realidade, né? Por quê?
Porque ele, segundo aqui, né, o trecho aqui, pois não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos, antes fizesse segundo os juízos das nações que estão em redor de vós. Então a gente vê aqui, nesse trecho, Deus lá atrás para Moisés, falando para o seu povo através de Moisés, falou o quê? Ande nos meus estatutos, guarde eles, né, segundo os meus juízos. Aqui já nos profetas, com Ezequiel, Deus está criticando o seu povo. Criticando por quê? Porque eles não andaram nos estatutos de Deus, eles não executaram seus juízos, mas sim eles fizeram o quê? Justamente o que Deus falou para não fazer, que era seguir os juízos das nações que estão no redor deles. Né? Então, quando a gente pensa no ano novo, metas antigas, quão antiga é essa meta, né? Que é seguirmos os estatutos de Deus, guardar isso no nosso coração. Né? E é o que a gente precisa fazer continuamente, né? Ter sempre esse exercício de estarmos pensando aquilo que a gente está fazendo, as atitudes que nós estamos tendo, os pensamentos também que nós estamos tendo, se aquilo está de acordo com o que Deus quer para nós, ou se isso está confrontando a verdade bíblica. Né? Então, aqui a gente vê, por exemplo, uma crítica de Deus para o seu povo através do profeta Ezequiel, justamente que era o que o povo não fez, que Deus falou lá atrás. Né? E a gente vai vendo ao longo da história que isso é muito comum, né? Quando a gente vai lá para Jesus, nos evangelhos, em Mateus, capítulo 6, versículo 8, o que Jesus fala, né? Não vos assemelheis, pois, a eles. E aqui Jesus está falando em relação aos hipócritas, né? Porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, Jesus aqui falando, né, em relação aos hipócritas, que a gente não deve nos assemelhar a eles. O que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa que fala uma coisa, mas age diferente, né? Age diferente daquilo que ela talvez acredita ou daquilo que ela fala. E aí Deus está deixando muito claro aqui, né? Jesus deixando muito claro para a gente que a gente não deve nos assemelhar a isso. Falar, pensar, né? Ou falar de uma forma, talvez na igreja ou com os colegas, mas na nossa vida particular ou na nossa vida sozinho ou em outros momentos, agirmos de maneira completamente diferente do que aquilo que a gente prega ou do que aquilo que a gente acredita. Então, a gente deve nos assemelhar a quem? Nos assemelhar a Cristo, que tem uma pregação e que tem um modo de agir conforme aquilo que ele acredita ou com aquilo que ele prega, né? Uma obediência em relação àquilo. Então, a gente vê, por exemplo, nos evangelhos a mesma coisa, né? Que a gente não deve nos conformar com aquilo que é presente na sociedade. Né, isso desde lá de trás, desde Moisés, e sim, é uma constante busca, né, nós devemos ter uma constante busca do quê? De nos assemelhar a Jesus, seguindo os princípios e valores cristãos, né, tendo essa cosmovisão cristã, e seguindo isso na nossa prática, no nosso dia a dia. E por fim, aqui o último trecho que eu separei, a mostrar em relação a isso, ao inconformismo, é do apóstolo Paulo falando aos Romanos aqui, né? Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século. Né? Isso falando lá atrás, mas é muito particular para a gente aqui também, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentais quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós nos assemelhamos a Cristo, né? Que a gente como estava escrito lá atrás, né, guardemos no nosso coração os juízos dos estatutos de Deus e andemos conforme nele. Então, a gente não deve nos conformar com o século, ou seja, com aquilo que está presente na nossa sociedade e que é oposto ao que Cristo quer para nós, né, em relação aos nossos princípios, aos nossos valores. Mas a gente tem que ter essa transformação pela renovação da nossa mente, né, a busca constante de repensar a nossa vida, de repensar o nosso modo de agir, de entender, poxa, será que aquilo que eu estou fazendo é uma coisa correta? Será que aquilo que eu estou fazendo é o que Deus quer para mim? É a vontade de Deus para mim? E isso é maravilhoso, né? Porque se a gente busca ter essa busca constante pela vontade de Deus, como o próprio texto aqui está falando, né? A gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa, né, que Deus está convidando a gente a ter. Então, a gente pode ver ao longo de todo o texto bíblico que há uma afirmação de Deus em relação a nós,
que nós não devemos nos conformar com o mundo, ou seja, aceitar tudo aquilo que nos é trazido em relação ao mundo, de princípios e valores, como verdades absolutas, mas sim termos como verdades absolutas aquilo que Deus quer para nós, que é o quê? Seguirmos os princípios, os estatutos de Deus, guardarmos isso no nosso coração e andar conforme aquilo. E como que eu vou fazer isso? Com uma constante, o quê? Leitura da palavra de Deus. Como eu vou saber qual é a vontade de Deus, os estatutos, os juízos, as vontades de Deus para a minha vida, se eu não ler a Bíblia, se eu não ter uma prática de leitura, de oração, né? A gente precisa disso constantemente na nossa vida para a gente poder buscar sermos mais santos, né? Então, o que Deus, ele basicamente aqui, né, através disso a gente está vendo, né, Deus está nos convidando, é exercermos o quê? Uma contracultura cristã, em que ao mesmo tempo a gente não pode adotar uma política de escapismo, né, ou seja, eu vou viver longe, afastado do mundo, que é um erro total, para nós é uma coisa, seria mais fácil, né, a gente viver numa bolha só da gente, né, que é esse escapismo do mundo. Deus não nos convida a isso. Deus nos convida a vivermos, servirmos no mundo, a testemunhar a sua verdade no mundo, mas ao mesmo tempo a gente não pode o quê? Nos conformar com o mundo. Então a gente tem que exercer uma contracultura cristã, que é o de nos engajar no mundo em relação a viver, servir e testemunhar, mas ao mesmo tempo a gente não pode nos comprometer com o mundo em relação àquilo que não é o correto, com aquilo que está fora dos princípios e valores de Deus para a nossa vida. E como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode exercer essa contracultura cristã, então, né? O trecho aqui, né, que eu estou trabalhando, né, que é do John Stott, ele traz 4 elementos que a gente deve combater, né? 4 princípios que existem na sociedade, lá atrás existe na sociedade atual, que são diferentes do que Deus quer para nós, né? Quais que são esses 4 ismos aí, né, que a gente tem e a gente deve combater para a gente poder exercer essa contracultura cristã? Uma primeira questão aí que é muito importante é o chamado pluralismo. O que é pluralismo, né? Ele quer dizer que o pluralismo é um entendimento, né, um pensamento de que todo ismo tem seu valor, ou seja, toda forma de ideologia tem seu valor e deve ser entendida como correta, né? E isso a gente pode ver na sociedade atual de forma muito clara, né? A gente deve aceitar, nos conformar com relação a todo tipo de ideologia. Aqui, pessoal, não vai caber para a nossa aula aqui, pode até às vezes ser um tópico futuro aí de uma outra aula, o que a gente pode, mas eu acho que seria mais interessante ter como se fosse um debate, o que a gente pode entender como tipos de ideologia que são corretas ou erradas, né? Aqui eu acho que não cabe tanto a gente trabalhar isso, mas o que a gente tem que pensar é que eu não posso me conformar de entender que todo tipo de ideologia presente na sociedade, atualmente, ele tem seu valor e deve ser entendido como correto e que eu tenho que aceitar isso sem nem ao menos ter uma dúvida, né, sem nem ao menos debater sobre aquilo, né? Eu acho que é um tópico super interessante para a gente conversar, mas eu acho que esse é mais legal num formato de debate, né, para as pessoas apresentarem seus pontos de vista em relação a isso, né? Mas o que a gente tem que fazer então, pessoal? Isso a gente precisa combater, né, essa questão do pluralismo, que é que todo tipo de ideologia tem seu valor e deve ser aceito. Mas esse combater esse pluralismo não pode ser com uma arrogância ao mesmo tempo, né? Eu preciso ter humildade em relação àquilo que eu acredito, àquilo que a pessoa fala também. Eu não posso ter um senso de arrogância, de superioridade, quando eu vou falar, por exemplo, e debater em relação a uma ideologia. E isso é extremamente presente hoje em dia, né? A gente só abre aí o Facebook, aí você vai ver quanta briga, discussão que tem em relação a diferentes ideologias aí que a gente vê por aí. Mas eu preciso pensar as ideologias em relação à verdade bíblica, em relação aos princípios e valores cristãos, em relação àquilo que Deus quer para nós. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem que afirmar, que a gente tem que entender como absoluto, e aquilo que pode, às vezes, trazer que fale que isso não é correto, mas eu tenho que afirmar a imparidade e a perfeição de Jesus Cristo,
né? Jesus, ele é único, ele foi o único que, Deus que se fez homem, se encarnou como homem, que expiou, né, os nossos pecados através da morte na cruz, e que ressuscitou, né? Isso é perfeito, é único, só Jesus Cristo tem isso. Então, se eu tenho uma ideologia que vai contra isso eu vou ter que combater. Então, a gente precisa ter humildade, superioridade, uma humildade e não termos uma superioridade pessoal e entendermos os tipos de ideologias que a gente tem presentes na sociedade, se aquilo está indo contra isso, indo contra a imparidade e a perfeição de Jesus Cristo. Se isso for contra a imparidade e a perfeição de Jesus Cristo, eu não posso aceitar como correto. Tá bom? Então, uma primeira coisa quando a gente vai trabalhar uma contracultura cristã que eu preciso pensar, que eu preciso tomar cuidado será que aquela ideologia ela está dentro dos valores e princípios cristãos, aquilo que Deus quer para a minha vida? Será que aquilo está contra a imparidade e a perfeição de Jesus Cristo ou não? Né? Então, a gente tem que ter humildade em relação a esse tipo de discussão, entender sempre os pontos de vista e fazer uma discussão tranquila em relação a isso, né? A pior coisa que a gente pode fazer é como a gente vê tanto aí nos Facebooks da vida e redes sociais, que o povo fica brigando um com o outro, né? Debate se faz de forma com humildade, sempre, né? Sempre respeitando a opinião do outro, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de lado a imparidade e a perfeição de Jesus Cristo, tá? Então, como que eu vou viver um inconformismo? Primeira coisa, eu preciso combater essa questão do pluralismo, mas esse combatimento é sempre com humildade. Outro aspecto que também a gente precisa pensar, a gente precisa combater em relação à cultura secular que nos é presente, é a questão do materialismo, né? E aí esse materialismo, ele diz respeito ao quê? A preocupação com coisas materiais. Eu abafar a minha vida espiritual, abafar o meu relacionamento com Deus, e às vezes até relacionamento pensando no familiar, outros aspectos, com uma busca apenas do quê? De coisas materiais, né? De ter o ganho cada vez maior. E isso é uma coisa extremamente presente na sociedade atual, né? A gente pode, às vezes a gente se deixa levar por isso, pelo materialismo, e ou mesmo quando a gente todos nós temos amigos aí que não são cristãos e tudo mais, a gente vê que a busca, a meta, o objetivo de vida da pessoa é isso, né? É o materialismo único exclusivamente, é acumular, termos cada vez mais coisas materiais, e isso não é o que Deus quer para nós, né? Nunca, em todo trecho bíblico que a gente pode ler, a gente não deve ter essa preocupação, né? Muito pelo contrário. E aí, só que um aspecto que é importante aqui, pessoal, que eu acho que também vale a pena falar, o materialismo, às vezes também a gente fala sobre materialismo no aspecto da matéria, das coisas visíveis, presentes, né? Se a gente for falar materialismo sobre isso, o cristão, ele é material, tá? Por quê? Porque a gente tem o conhecimento natural acerca da criação, né? Que o Calvino, vamos ver se eu estou falando certo aí, Alan, qualquer coisa você me corrige, tá bom? Mas o Calvino lá nas Institutas, ele trata sobre os sensus divinitatis, né, o senso de divindade, né, que é aquele senso de divindade que todos nós temos acerca da criação, né, que é aquela coisa que a gente, por exemplo, quando a gente vê assim uma paisagem lindíssima, né, aquela coisa que a gente fala, nossa, como que Deus é perfeito, né, como que a criação é perfeita. Isso é o materialismo, mas sobre o aspecto material, ver a perfeição de Deus através da criação. Mas aqui eu estou trabalhando mais especificamente o materialismo, que é a preocupação com as coisas materiais, ou seja, eu colocar isso como foco, como coisa principal para a minha vida, que é, eu vou buscar acumular o máximo de coisas possíveis na minha vida, né? E isso é uma coisa extremamente danosa, que a gente tem que tomar muito cuidado. O nosso modo de vida social, econômico e político que a gente tem, ele vai nos motivar a isso, a sermos materialistas, a nos preocuparmos com coisas materiais. Então, é uma coisa que, como cristãos, nós devemos sempre combater, né? Pensar, nossa, será que o jeito que eu estou, as minhas atitudes, o modo de vida que eu estou vivendo, eu estou mais me preocupando com coisas materiais do que com a minha vida espiritual? Né? Uma coisa que a gente tem que sempre nos confrontar em relação a isso. E aí eu queria que o
Deixa eu pegar alguém aqui para ler. Pegando a minha listinha aqui. Larissa, você pode ler esse trecho de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 e 7? Posso sim. Tá. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Isso, né? Então, por exemplo, nesse trecho de 1 Timóteo, o que está sendo falado, né? Que o lucro é a piedade, sem contentamento. O lucro não é gerar riquezas, né? Não é ter cada vez mais coisas materiais, né? E a gente vai tendo vários momentos, principalmente Paulo fala muito sobre isso em relação a eu sei o que é ter muito, sei o que é ter pouco, mas me contentar em ambos os momentos, né? A gente tem que sempre buscar exercer em relação a essa questão do materialismo, temos uma busca de uma vida de simplicidade, né, de generosidade para com os outros. Se eu vou ser materialista, eu não vou ser generoso, né, eu não vou ser simples. Nos contentarmos com aquilo que Deus nos proporciona, que a gente não merece nada, né, mas mesmo assim Deus cuida de nós, né. Então a gente tem que nos confrontar e não viver uma vida materialista, mas sim buscar sempre sermos buscar uma simplicidade, uma generosidade para com os outros e termos um contentamento com aquilo que nós temos, né? Então, um segundo ponto aí que a gente tem que combater da cultura secular é essa questão materialista, tá bom? Se alguém, pessoal, quiser participar, falar alguma coisa, fiquem à vontade aí, tá? Ô, Silas, deixa eu falar. Oi. Fala. Jovem Quem primeiro. tá falando? Milton. Não, por favor, primeiro o senhor. Não, quando o Silas falou sobre esse materialismo e falou do texto aqui que a Larissa acabou de ler, eu lembrei que recentemente faleceu o Safra, né? Vocês devem ter acompanhado isso, né? E a fortuna dele era estimada em 119 bilhões. A gente tem olhado, tem um pastor que eu apoio o ministério dele, o reverendo Abelardo, e ele tem muita obra social. E a gente vê quanta gente precisa de ajuda, e a gente não está falando de bilhões, não, a gente está falando em alguns reais aí, né? Às vezes a gente não sabe, né? Às vezes a gente não olha nem para dentro da nossa igreja, e de repente existem pessoas que não estão conseguindo nem pagar a luz que moram, eu não estou nem pensando num condomínio, né? Estou pensando na luz, na água, coisa e tal, né? E um cara desse, né? Que não levou absolutamente nada, né? Que tipo de problema, inclusive, ele deve ter trazido para a família agora na questão das divisões, né? Eu não sei quais obras sociais ele apoiava ou não, mas eu fico imaginando, né? É muito dinheiro por uma vida que se foi, e talvez ele pudesse ser conhecido. Vocês lembram daquele filme, não sei se vocês assistiram, A Lista de Schindler? É um filme conhecido e tem uma cena que sempre me chama a atenção, que é quando ele vendia as coisas, né, para conseguir, vamos falar, que mais judeus fossem salvos, né, durante aquele período de guerra, né, do nazismo. E aí, quando ele está indo embora, né, ele vê o carro dele e ele olha, poxa, quantos eu poderia ter salvo ainda com essa questão, né, desse bem que eu ainda tenho, né? Eu estou falando isso porque, obviamente, eu sou o mais velho de vocês, né? E a gente fala assim que esse constituir um patrimônio, ele é uma coisa que a gente até vai falar um pouquinho na minha aula, né? Mas é algo que a gente pensa muito sobre como fazer isso. É uma preocupação, acho que de grande parte dos jovens, mas que na realidade, passado um tempo, você vê que é muito supérfluo, né? Era mais essa contribuição. Agora fala, Paula. Nossa, tenho nem o que falar depois de você falando. Injusto, mas tudo bem. Eu vou pegar uma outra via. Eu acho que você a sua fala, Milton, me fez pensar muito sobre a questão tanto da generosidade quanto do que nós acumulamos, né? Se são coisas eternas, são obras para a eternidade ou não. E uma das coisas que eu tenho pensado muito nessa direção, e que tem tudo a ver com materialismo, é o bendito Instagram, né?
uma das coisas que eu comecei a perceber é que toda vez que eu acordo, por exemplo, se pela manhã, se uma das primeiras coisas que eu faço é abrir minha rede social, o restante do dia, minha mente vai estar muito condicionada a olhar de novo a rede social, a ver alguma coisa. E querendo ou não, a rede social nos leva à comparação, nos leva a querer mais, muitas coisas que a gente que pouquíssimas pessoas vão alcançar, né? Seja, sei lá, um corpo mais bonito, mais dinheiro na conta e por aí vai. E aí tem muito a ver com o contentamento, né, que tem aqui em 1 Timóteo. Se talvez uma das primeiras coisas que a gente fizer pela manhã for acordar, alinhar o nosso coração e a nossa mente a Deus, né? Talvez o contentamento não seja algo tão difícil para a gente, porque a gente vai primeiro alinhar o nosso coração e a nossa mente às coisas eternas, né? Então, Deus, obrigada porque as suas misericórdias se renovaram, obrigado porque eu tenho saúde, obrigado porque eu tenho disposição, eu tenho trabalho e etc. E por aí vai. Mas, de novo, é um processo acho eu, né? Minha opinião, é um processo muito de cooperação com o Espírito Santo, então ele faz, enquanto a gente também faz a nossa parte aqui, de talvez não olhar para as coisas terrenas e para as coisas eternas, mais olhar para as coisas eternas. E é um processo, né? Talvez isso faça parte desse processo de restauração / santificação. É um processo que demanda tempo, né? Porque a gente nós somos confrontados com relação a isso sempre, né? Que é justamente viver o oposto, né? Viver essa busca do materialismo, né? Então é bem por aí mesmo, né, Paula? Sempre estar repensando, né? Avaliando isso, e é tudo relacionado, né? Se nós buscarmos uma simplicidade, sermos generosos, isso vai gerar também no nosso coração um contentamento com aquilo que a gente tem, né? Mas com certeza é uma busca sempre constante em relação a isso, né? Bom, pessoal, o terceiro ponto que eu queria tratar aqui, né, dessa contracultura, dessa busca da santidade, é uma coisa que hoje é muito presente e comum, seja em qualquer meio que a gente esteja, na escola, no meio na universidade, na nossa profissão, no exercício da profissão, ou na própria sociedade como um todo, é a questão do relativismo ético, né? A gente tem muito presente, muito forte hoje, os padrões morais se desfazendo, né? E isso é uma coisa que, na realidade, existe já há muito tempo, né? Mas talvez para a gente hoje isso se torna mais presente, talvez pela uma facilidade que a gente tem de ver as coisas através das redes sociais, né? Da quantidade de informações que a gente tem disponível. E a questão do relativismo ético é aquilo que hoje que tudo pode, né? Tudo é correto, tudo pode ser feito, que é justamente a relatividade, né? Tudo é relativo, né? Tudo eu posso entender como correto ou errado. E aí eu não sei quem já estudou isso ou não, né? Essa parte de filosofia, epistemologia, né? O próprio questão da relatividade não é correto, né? Porque se eu falar que tudo é relativo, então a própria afirmação tudo é relativa também. Então ela pode estar certa ou pode estar errada, né? Então as coisas não são não são todas as coisas relativas, né? Ou seja, existem verdades que são verdades absolutas. E isso é muito importante para nós como cristãos. Por quê? Porque aquilo que eu tenho como verdades, princípios bíblicos, eu tenho que entender como absolutos, como verdades. Eu não posso falar, isso aqui que eu estou lendo na Bíblia é relativo, né? Eu posso viver mais ou menos dessa forma, né? Ou esse mandamento que Deus nos dá, eu posso dar um jeitinho lá para encaixar naquilo que eu quero, né? Mas hoje isso é muito comum, né? Essa questão da relatividade, do relativismo ético que a gente tem presente na sociedade, e muitas vezes até na própria igreja, né? Em diversas questões que a gente vê, às vezes, de igrejas que vão relativizando a verdade bíblica, né? Para se encaixar nos padrões morais estabelecidos pela sociedade atual, né? Então, eu até trouxe um trecho aqui, né, de um texto do Abraham Edel, que é um filósofo. Isso aqui está presente no livro do John Stott mesmo, né, mas que fala assim: tudo depende de onde você está, tudo depende de quem você é, tudo depende do que você sente, tudo depende de como você se sente, tudo depende de como você foi educado, tudo depende do que é admirado, tudo depende, o que é correto hoje será errado amanhã. Alegria na França, lamento na Inglaterra. Tudo depende do seu ponto de vista. Austrália ou Tombuctu.
em Roma, faça como os romanos. Se os gostos acabam coincidindo, então você tem moralidade. Mas onde existem tendências conflitantes, tudo depende, né? Então, isso é uma coisa que é pregado atualmente, né? Que a gente tem que ter um relativismo, né? Em relação a tudo, né? Não existe uma verdade, né? E a gente, como cristãos, nós, como cristãos, temos que combater isso no aspecto de que nós devemos entender que aquilo que nós temos de valores e princípios cristãos são verdades absolutas, e que nós devemos viver de acordo com aquilo, né? Então, eu não posso relativizar a verdade bíblica, né? Isso é uma coisa totalmente incorreta, fora daquilo que Deus quer para nós. Então, como que eu devo combater aí o relativismo ético? Nós devemos procurar com sensibilidade aplicar os princípios em cada situação, que é entender aquilo que ocorre, né, na nossa sociedade, ou na prática que eu estou fazendo, naquilo que eu estou pensando, se aquilo está dentro dos princípios bíblicos. E, ao mesmo tempo, eu não posso relativizar os princípios bíblicos, né? Então, eu preciso ler a Bíblia, ter uma prática de oração, e continuamente estar me confrontando nessa busca da santidade, se aquilo que eu estou fazendo, se eu estou relativizando a cosmovisão cristã para se encaixar naquela situação com a qual eu quero que é aceita ou que é moralmente aceita pela sociedade, né? Então, eu até queria que alguém lesse esse trecho aqui de João 14, 21, só esse versículo. Deixa eu ver alguém aqui para ler. Ô, Vitinho, você consegue ler para a gente? João 14, 21? Consigo sim. Tá. Esse daqui, né, que tá no slide. Não, Não, isso né? aqui... Não é. Ah, desculpa. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, né, isso aqui é essa questão que eu pedi para o Vitinho ler, que é guardar os mandamentos de Deus, exercemos o amor para com Deus, né, é uma coisa muito importante. E se eu vou relativizar os mandamentos de Deus, eu não estou exercendo o amor, né, o amor cristão, o amor para Deus, né, e então eu tenho que tomar muito cuidado com essa questão do relativismo ético. Se aquilo que eu estou lendo na Bíblia, eu estou tentando dar um jeitinho para se encaixar com aquilo que eu quero, né, com aquela busca, às vezes, que a gente tem que eu vou buscar a felicidade minha a qualquer custo. Então, eu vou ler aquilo, mas eu dou um jeitinho para se encaixar com aquilo que eu quero, né? Então, a gente tem que buscar ler a Bíblia, entender aquilo, claro, com sensibilidade, aplicar esses princípios em cada situação e tomar sempre esse cuidado se eu não estou relativizando aqueles ensinos bíblicos. Eu preciso sempre tomar esse cuidado aí. Tudo bem? Se alguém quiser falar aí, pessoal, fique à vontade, tá? E por fim, pessoal, o último ponto, né, que eu queria destacar desses 4 elementos da contracultura cristã, que é uma coisa presente muito forte hoje na sociedade, é o do narcisismo, né, o que é narcisismo, né, vem lá de Narciso, né, que é uma admiração desmedida por si mesmo, é eu buscar o que eu quero, o que me faz felicidade, e me admirar de forma exacerbada, né? E isso é uma coisa, pessoal, muito presente, né? Qualquer coisa que a gente for ler de coach, às vezes, que a gente vê por aí, ou às vezes esses digital influencers que tem aí no Instagram, YouTube e tal, né? É muito presente isso, né? Que, você tem que buscar aquilo que te faz feliz, né? Você tem que buscar o que você gosta, né? Uma admiração desmedida por você e tal, e isso não é o que Deus traz pra gente, né? Quando a gente lê lá os 2 mandamentos, né? Quando Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas. Tem um texto aqui, pedir para alguém ler, né? Que a gente fala um pouquinho sobre isso. Ivan, você consegue ler Mateus 22, versículos 36 a 40? Ivan tá aí? Acho que não, né? Felipe, você consegue ler, por favor, Mateus capítulo 22, versículos 36 a 40? Estou abrindo aqui. Beleza.
Mateus 22, 30, 36 a 40. Ué, sumiu. Aqui. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso, obrigado, Felipe. Então, né, a gente vê dois mandamentos, né, amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, né, não tem claro que a gente deve nos amar, né, afinal, o próprio mandamento fala isso, mas não tem um terceiro mandamento, né, sei lá, amar a você sobre todas as coisas, né, sei lá, um terceiro mandamento aí que Jesus fala, né, mas isso é uma coisa muito presente hoje em dia, na sociedade, né, que é a questão de eu buscar somente aquilo que é o melhor para mim, e entender, ter uma admiração desmedida por eu, né? Deus, na verdade, não convida a isso, a sermos narcisistas, mas sim, a gente tem um misto, né, de autoafirmação e de autonegação. Afinal, se eu vou exercer, por exemplo, o amor ágape, o amor sacrificial, como que eu vou exercer o amor se eu vou me amar acima de tudo, acima de todas as coisas, né? Deus não convida essa vida, essa busca do narcisismo. Então, uma coisa que é muito presente na sociedade atual, que a gente precisa tomar muito cuidado, é se eu não estou fazendo uma busca daquilo que eu quero ser, ou daquilo que eu estou buscando para a minha vida, mas de uma forma somente narcisista, né, que é buscar essa admiração desmedida por mim mesmo. Né, e isso é uma coisa muito presente que a gente tem aí atualmente. Deus, na verdade, o que ele está nos convidando? A sermos, como comunidade, a sermos cada um, sermos uma comunidade o quê? De amor, de adoração, de serviço para com os outros, seguindo os dois mandamentos, né, que a gente acabou de ler aí, que o Felipe leu para a gente. Então, se eu vou exercer esse inconformismo, ou seja, eu viver, servir no mundo, mas não me conformar com o mundo, eu preciso tomar cuidado com esses 4 pontos, né, que é o de sermos pluralistas, materialistas, termos um relativismo ético em relação aos nossos padrões éticos e morais, né, e sermos narcisistas. Para eu combater o pluralismo, então, nós, como comunidade cristã, nós temos que declarar a singularidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que se tornou homem, que morreu por nós, que ressuscitou, né, a gente tem que pregar essa verdade bíblica, né, a singularidade que Jesus Cristo tem. Para eu combater o materialismo, eu tenho que buscar a simplicidade, né, uma vida de simplicidade, não colocar as questões materiais como ponto principal para mim, né, para a minha vida. Se eu vou combater o relativismo ético, eu tenho que ser o quê? Nós, né, precisamos ser uma comunidade de obediência segundo os estatutos, à vontade de Deus, daquilo que ele quer para a nossa vida. E se eu vou combater o narcisismo, eu preciso exercer o amor, né? Sermos uma comunidade de amor, porque para nós exercermos a graça que Deus tem para com os outros, nós temos que exercer o amor, né? Então, a gente deve ter uma contracultura cristã, nessa busca da santidade, buscando aí combater esses 4 elementos que são muito presentes na sociedade atual que a gente vive atualmente, aí, né, são coisas muito comuns que a gente tem. E aí a gente, só para ir encerrando aqui, né, a gente já está quase dando horário, eu trouxe 3 trechos aqui, três versículos, que vão trabalhar essa questão de que nós devemos nos assemelhar a Cristo, né, como nós somos mais santos, sendo conforme a imagem de Jesus Cristo, né. Então, por exemplo, aqui em Romanos, porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Em 2 Coríntios, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Né? Então, essa transformação segundo a própria imagem de Jesus. E, por fim, em 1 João aqui, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser,
sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, para buscarmos sermos mais santos, nós precisamos o quê? Nós precisamos buscar ser semelhantes a Cristo. E aí, se eu for buscar ser semelhante a Cristo, eu vou ter que ter essa cultura do inconformismo, uma contracultura cristã, que eu vou precisar combater aquelas questões que são diferentes daquilo do que Deus quer para nós, né? Que foi o que nós vimos. Então, nós precisamos ser como Cristo em relação à sua, a sua humildade, né? Jesus, em todo o trecho bíblico que a gente lê, dos evangelhos, a gente vê a humildade de Cristo, né? Que se fez homem, né? Que pagou os pecados de nós, sendo que nós nem merecemos isso, né? Então, a gente precisa exercer a humildade, assim como Cristo foi, como Cristo é. Devemos ser como Cristo em seu serviço, né? E a gente vê, por exemplo, no próprio os textos bíblicos que tratam a respeito de que Cristo lavou os pés dos discípulos, né? Uma coisa que é totalmente serviçal para a época, né? Para mostrar justamente essa busca, essa vida de serviço que nós devemos ter como cristãos. Nós devemos ser como Cristo em seu amor, exercer o amor para com os outros, amar a Deus, né? Assim como os 2 mandamentos aí que nós acabamos de ler. E nós devemos ser como Cristo em sua missão. Deus deixa muito claro, Jesus deixa muito claro, que nós devemos transmitir o evangelho. Não somos nós que convertemos os outros, isso é obra do Espírito Santo. Mas isso não tira a nossa obrigação como cristãos de estarmos no mundo e servirmos no mundo e declararmos, anunciarmos a verdade de Deus para as pessoas do mundo. Então, a gente precisa ser como Cristo em sua missão. Então, se eu vou buscar essa vida de santidade, ser mais santo, eu preciso me assemelhar a Cristo. Preciso me assemelhar a Cristo em sua missão, em seu serviço, em seu amor e em sua humildade. E aí, eu vou ter aí que, para fazer isso, combater certas questões que são muito fortes, muito presentes aí na nossa sociedade, em relação ao pluralismo, relativismo, materialismo e, por fim, o narcisismo. Tudo bem, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês. Alguém tem alguma coisa que queira falar? A gente já extrapolou 1 minuto aí, mas se alguém quiser falar alguma coisa. Tudo bem? Droga, eu. Pode falar. Eu quero ler só um trecho aqui de um livro, um parágrafo, na realidade. O livro chama O Resgate do Feminino, da Isabelle Ludovico. E ela fala assim: a verdadeira humildade me liberta do farisaísmo. Ela me lembra de que sou pó, que todo bem que há em mim é o dom divino e só existo no espaço da graça. Quanto mais consciente da santidade de Deus, mais enxergo minha própria indigência, o maltrapilho que há em mim. Mas temor não é medo que afasta, é fascínio, é admiração que cativa. Sinto-me atraída por esse amor incondicional a que me entrego, por corresponder ao anseio do meu coração. Quando eu li esse parágrafo, até tá mega arriscado aqui, eu acho que é um pouco disso, assim, quando a gente, pelo menos na minha cabeça, né, quando vem o conceito de santidade, é muito fácil eu pender para o lado de tentar cumprir regras, e eu preciso ser mais parecida com Cristo, então, meu Deus, o que Cristo fazia? Vamos lá nos evangelhos, vamos ver o que ele fazia e tal. E é muito mais nesse conceito de, realmente, de ser humilde, de lembrar quem nós somos, e também entender que esse amor, ele é depositado por Cristo, né? E não um cumprimento disso tudo, né? Dessas regras e tal. Acho que é um pouco consequência desse amor. Então, Sim. Acho que, indo ao encontro do que você falou, né? Desses 4 aspectos que nos fazem mais parecidos, inclusive com Cristo, vai um pouco também disso, assim, da gente lembrar que o processo de santidade, ele é esse derramar do amor de Cristo em nós, e por consequência da gente ser como ele também, né? Sim, mas é com muito certeza. fácil ser mais parecido com os fariseus do que qualquer outra coisa nesse processo. Sim. Não, se a gente for buscar essa busca da lei só da coisa, aí é o oposto, né? Não é a busca do amor, né? Com certeza. Paula, você pode orar pra gente ir encerrando? Posso, claro. Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por mais um dia em que a gente pode descansar e relembrar do teu sacrifício e relembrar do teu amor.
Nesse momento eu quero também te agradecer por essa comunidade, Pai, de irmãos que o Senhor nos deu. Te agradecer porque, apesar dessa pandemia, a gente tem caminhado junto, caminhado na busca pela santidade, na busca por te conhecer cada vez mais profundamente. Te peço, Deus, que o Senhor nos relembre tudo que foi falado hoje aqui, Pai, que a gente possa caminhar em direção a uma restauração que provém do teu amor, Pai, do teu amor desproporcional, sacrificial e perfeito. Eu te peço que o Senhor guarde nossa semana, que o Senhor continue a ter misericórdia de cada um de nós, que o Senhor continue a nos livrar e, de um modo especial, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, a tua sabedoria para viver nesse mundo caótico que estamos vivendo. Fica conosco, Pai, que esse dia seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus que peço e agradeço. Amém. Amém. Beleza, então, pessoal. Obrigadão aí por hoje. Tenham todos aí um ótimo almoço, um ótimo dia, né? E até a programação aí da noite também. Não sei se alguém vai fazer Enem aqui, acho que ninguém, né? Vamos orar aí pelo pessoal que vai fazer o Enem. Beleza. Bom dia, pessoal. Até mais. Falou. Até mais, pessoal. Parabéns.